Boa noite a todos. A todos me dirijo com amizade fraterna e gratidão. Afinal, os que se encontram aqui presentes chegarão um pouquinho mais tarde em casa hoje, porque resolveram distinguir-me com sua honrosa companhia. E isso não é pouco. Num mundo cada vez menos afeito à convivência social, crescentemente dominado pelos relacionamentos digitais e remotos, a reunião de tanta gente querida, de tanta gente especial nesta casa é motivo de comemoração e aquece e alimenta a minha alma. Muito obrigado. Menciono ainda, encantado, os 11 talentosos músicos da Orquestra de Flautas Flutuar, que executou belamente o hino nacional brasileiro. Cito os nomes de seus especiais integrantes. Alberto Sampaio, maestro, professor, e me desculpe, Alberto, é inevitável a menção, filho do nosso amado confrade Márcio Sampaio. Também menciono Bernardo Martins, Bruna Rodrigues, Cícero Moura, Daniela Moia, Joana Araújo, Lucas Vieira, Marina Leles, Marta Milagres, Natália Barros e Yuri Gonçalves. É bom saber que serão eles os responsáveis também por encerrar com música a sessão desta noite, interpretando 3 canções que formam parte importante da trilha sonora da minha vida. Muito obrigado pelo carinho. Saúdo, então, os membros da mesa, todos generosos no carinho e nos discursos que pronunciaram nesta sessão. Agradeço ao meu presidente eleito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a Casa de João Pinheiro, advogado, jurista, professor Antônio Marcos Nomi. Agradeço o presidente da Asaleng, Flávio Ramos, que veio de Divinópolis, cidade em que reside, especialmente para esta sessão. Agradeço aqui também, ao lado de Flávio, o governador Eduardo Azeredo, unido à minha família por vínculos muito antigos. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço ao presidente Jacinto Lins Brandão, meu secretário-geral, meu sucessor, querido amigo, um dos maiores intelectuais brasileiros, também o belo discurso, o embaixador Paulo Miranda, que é um amigo querido e antigo. Agradeço também ao diretor da Faculdade de Direito, Hermes Vilches Guerreiro, pela belíssima oração, que me evoca um tempo muito bom da minha vida, em que estudei na casa de Afonso Pena. Aproveito, finalmente, para agradecer ao vereador Pedro Patrus pela homenagem que me sensibiliza e alegra. Saiba, Pedro, que considero um privilégio ter meu nome lembrado por você, político que dignifica o seu mandato, devolvendo em trabalho e seriedade o que recebeu nas urnas, em votos e confiança dos eleitores de Belo Horizonte. O Pedro trabalha, e isso eu vejo todos os dias nos meios de comunicação e nas redes. Eu não aguento mais o mundo da lacração. Outro dia o confrade Ângelo Osvaldo me ligou e perguntou: o que é lacrar? O que é lacração? Eu tive que responder a ele, explicar para ele. Uma atitude de quem quer causar escândalo, de quem quer aparecer na mídia, de quem quer chocar. Isso não leva a nada. O Pedro trabalha muitas vezes de forma silenciosa. Inevitável ainda uma referência especial ao meu confrade, deputado federal Patrus Ananias, ex-vereador desta casa, ex-prefeito municipal, meu confrade na Academia Mineira de Letras, político, e eu não tenho vergonha desta palavra. O meu pai foi político, eu tive mais 4 tios políticos, e eu cito o nome deles aqui, 3 irmãos de meu pai, José, Carlos e Dario, e o marido de minha tia Aparecida, Altair Chagas. Então, eu cito essa palavra com imenso orgulho. Políticos, homens da polis, que se afirmam na sua relação com a cidade. Nós não podemos mais aceitar que esse termo seja falsamente estigmatizado.
O prefeito Patrus Ananias é um político comprometido com o bem comum, guiado por princípios como a solidariedade, a empatia, a compaixão e a fraternidade, com atenção sempre posta nos mais pobres e nos mais fracos, naqueles esquecidos pela sorte, pelo mercado, pela mídia e pelo Estado. Com a atenção posta naqueles que não conseguem nem chegar a frequentar esta casa, nem as suas galerias, porque lhes falta tudo. Aqueles esquecidos pelo destino. Celebro ainda o prazer de falar da tribuna da Câmara Municipal, por onde passaram, ainda nos tempos do velho Conselho Deliberativo, nomes como Hugo Werneck e Pedro Aleixo, também membro da academia. E mais tarde, a primeira mulher, Alaide Lisboa, também membro da nossa academia. Cito ainda, com grande orgulho, João Franzen de Lima, Antônio Pinheiro, Padre Lage, Helena Greco e Amilcar Martins Filho, que aqui está. Personalidades que mereceram o voto popular e que se firmaram como expoentes na trajetória deste parlamento, do qual devemos exigir, como cidadãos, que seja sempre a casa do diálogo e da argumentação qualificada, a casa da palavra, mas da palavra madura, serena, que busca a solução, não o holofote, que busca o melhor, não o que gera mais escândalo ou repercussão nas redes sociais. Afinal, não teremos democracia de alto nível se de alto nível não forem os nossos representantes. Esta é a Câmara Municipal da cidade em que nasci, em que fui criado e com imenso afeto pelos meus pais Diana, professora da rede pública de ensino, de literatura brasileira, língua portuguesa e latim, e Expedito, advogado e político. Esta é a Câmara Municipal da cidade em que convivi em família, com meu irmão Rodrigo, regressando nesta tarde de uma viagem ao exterior, por isso ele não está aqui. Minha cunhada e as filhas deles também não estão aqui, estão no Sergipe, de onde são originários. Cidade em que convivi também com meus tios e primos. Aqui fiz meus mais antigos e leais amigos. Aqui estudei. Aqui conheci minha mulher Sabrina, que aqui está. Aqui, nesta cidade, com Sabrina, me casei, em 28 de abril de 2007, na Igreja Santo Inácio de Loyola. Aqui nasceram meus filhos, Carlos, em 2012, e Gabriela, em 2016, todos presentes. Belo Horizonte não me forneceu apenas uma informação biográfica ou um endereço. Deu-me mais. Foi o território que primeiro me acolheu e me abraçou, proporcionando à memória do coração cenas que permanecem quentes e que jamais se apagarão de minhas retinas, ainda não tão fatigadas. Belo Horizonte foi e é o território em que me vi criança e adolescente, e em que finalmente me tornei adulto, em que moldei a minha subjetividade, em que fiz as escolhas decisivas, em que testei os valores aprendidos em casa. Foi em Belo Horizonte que construí minha visão de mundo e continuo construindo, e em que transformei muitos sonhos em realidade. Tenho orgulho, pois, da minha certidão de nascimento e uma enorme satisfação em saber que esta terra foi e é generosa, proporcionando solo fértil para o florescimento de vigorosos jardins e de toda espécie de frutos que eles estão aptos a gerar. Desde a sua fundação, um pouco antes da chegada do século XX, Belo Horizonte nunca negou abrigo e alimento às gentes criativas, aos artistas, aos prosadores, aos poetas, a começar pelo seu primeiro cronista, Alfredo Camarate, português de nascimento.
e o seu romancista inaugural, Avelino Foscolo. E aqui estão as minhas mestras de literatura, Ivete Valt, Nazaré Soares Fonseca. Aqui estava também a professora Márcia Marques de Moraes, minha orientadora no doutorado, que não me deixa mentir. Avelino Foscolo, que foi tema de livro e pesquisa para titularidade na UFMG, da nossa amada, sempre saudosa Letícia Malar. Protagonista de acontecimentos expressivos na cultura brasileira nos últimos 100 anos, Belo Horizonte foi o cenário de onde sucessivas gerações puderam expressar-se e produzir inteligência, beleza e espanto, ampliando horizontes, alargando consciências, renovando a paisagem, abrindo trilhas, fundando outras possibilidades. Aqui se enturmaram Drummond, Nava, Abigar Renault, Afonso Arinos de Melo Franco, Milton Campos, Emílio Moura e João Alfonso. Aqui estreitaram ainda mais seus vínculos os 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse: Fernando Sabino, Atulara Rezende, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. Aqui surgiu a geração Edifício, integrada por Wilson Figueiredo, Otran Dourado, Sábato Magaldi, o saudoso Francisco Iglesias, de quem eu tive a honra de ser amigo, e Edmur Fonseca. Aqui apareceu a geração Complemento, de Silviano Santiago, Heitor Martins, Teotônio dos Santos, Ari Xavier e o eletrizante Ezequiel Neves. Aqui ganhou contornos a geração Tendência, de Afonso Ávila, do saudoso Rui Mourão, da querida Laís Correia de Araújo e do nosso decano na Academia Mineira de Letras, Fábio Lucas, que completou ontem 94 anos. Aqui houve espaço ainda para a geração Suplemento, liderada por Murilo Rubião e composta, entre outros, por Sérgio Santana, Luiz Vilela, Humberto Werneck, Márcio Sampaio, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos e Adão Ventura. E aqui está a guardiã do acervo de Adão Ventura, a advogada e querida amiga Elizabeth Campos Guimarães, que com tanto zelo, com tanto profissionalismo, protege a obra do imortal Adão Ventura, que será reeditada em breve, graças à competência, ao brilho, ao talento editorial de Fabrício Marques. Se a partir dos anos 70, Belo Horizonte viu se consolidar em nomes como Vander Piroli, Roberto Drummond e Oswaldo França Júnior, nas últimas décadas do século passado, conheceu o rico trabalho de Carlos Herculano Lopes, Luiz de Fone, Antenor Pimenta, João Batista Melo, Maria Esther Maciel e Ana Cecília Carvalho. Dotada de impressionante resiliência e capacidade de avançar e ousar, a cena literária de Belo Horizonte é certamente uma das mais exuberantes do país, sem favor nenhum. Isso é bairrismo, é um pouco, mas é também, sobretudo, constatação. Quem mais tem Ana Martins Marques, Anelisa Ribeiro, Carla Madeira, Carlos de Brito e Melo, Fabrício Marques, Paula Pimenta, Ricardo Aleixo? Cabe ainda lembrar o quanto Belo Horizonte sempre se sobressaiu na dança, no teatro, no cinema, nas artes visuais e na arquitetura, de que a Pampulha de Niemeyer e de Juscelino Kubitschek é símbolo perene e cartão postal. Por preservar vivo todo esse acervo de realizações e por transmitir essa tradição de excelência para os que virão no futuro, sublinho e festejo o papel de instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais, Casa de Mendes Pimentel, como a UENG, como as escolas públicas e privadas, e aqui saúdo representantes de várias instituições de ensino, entre elas a amada Fundação do Torino, na qual eu atuo com muita alegria, representadas pelas queridas Flávia e Lurdinha, os centros artísticos culturais, os museus, os arquivos, as academias de letras e os institutos históricos. Repetindo, por preservar vivo todo esse acervo de realizações
e por transmitir essa tradição de excelência para os que virão no futuro, sublinho e festejo o papel de todas essas instituições aqui citadas. Não há uma sociedade forte, emancipada, civilizada, sem instituições fortes, sem instituições longevas, sem instituições saudáveis. E a força das instituições permanece por conta da excelência das pessoas que as integram e que as dirigem. Vemos, então, com grande alegria que representantes de várias instituições culturais, e não foi gratuito e não foi à toa que esta mesa se compôs de líderes de instituições, porque uma sociedade desenvolvida, avançada, ela é suportada, ela é baseada, alicerçada na força das suas instituições. É um orgulho para mim pertencer a várias delas, e é um orgulho também falar da tribuna de uma instituição quase tão antiga quanto a cidade de Belo Horizonte, que é a Câmara Municipal. Por razões óbvias, menciono com particular carinho a Academia Mineira de Letras, fundada em 1909 em Juiz de Fora e transferida para BH 6 anos depois. Durante os 4 anos que tive a alegria de presidi-la, minha meta foi torná-la ainda mais atenta e sensível ao mundo ao redor, ainda mais diversa, inclusiva, plural, ainda mais compassiva e solidária, porosa e permeável aos dramas e às dores do seu tempo. Não há mais espaço para as instituições fixadas em seu próprio umbigo, seduzidas pelo espelho, alheias ao que se passa, elitistas ou fechadas em si mesmas. Estes são os caminhos mais curtos para a irrelevância ou para a extinção. Encorajados pelo exemplo do saudoso Olavo Romano, mantivemos abertas as portas do Palacete Borges da Costa, casa tão bela que nos foi concedida por governantes sensíveis à causa da cultura, e casa onde a família de Amílcar Martins, desde as primeiras décadas do século XX, começou a prestar relevantes serviços à comunidade no campo da saúde, né? Encorajados pelo exemplo do saudoso Olavo Romano, mantivemos as portas abertas deste palacete e de seu anexo. Incrementamos a programação de eventos, fortalecemos a nossa revista, profissionalizamos a gestão de nosso monumental acervo bibliográfico e documental. Oxigenamos nossas relações com a sociedade, com o interior do Estado, com a imprensa e com as universidades. Plantamos e colhemos. Eu sempre falo para os meus meninos, a vida é plantar, 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 colher. Plantar, 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 colher, colher, colher um pouco mais e continuar plantando, não é? É assim na natureza e assim na comunidade humana. Colegiado de expoentes da nossa vida cultural, passados mais de 115 anos de sua idealização, a Academia permanece em 25, sob a liderança benfazeja do nosso estimado Jacinto Lins Brandão, como núcleo relevante de produção e disseminação de conhecimento, em perspectiva que ali aguarda da nossa história intelectual, ao exame curioso e atento do que a contemporaneidade oferece à nossa fruição. Não há nada na cultura de ontem e de hoje que não interesse à casa de Alfonso de Guimarães, e que é também a casa de Ana Cecília Carvalho, de Amílcar Martins, de Antonieta Cunha, de Caio Bosque, de Carlos Herculano Lopes e de J.D. Vital, meus colegas, amigos, confrades, que me honram aqui nessa noite com as suas presenças. Quero também fazer uma homenagem a Mara Mancini, neta de um acadêmico importante da nossa casa, que foi Agripa Vasconcelos, autor de obras perenes da literatura brasileira e que pertence à nossa casa, certamente até hoje, porque esta é a casa que cultua a memória, que cultua a história e que cultua o nome, o legado. Não há nada na cultura de ontem e de hoje que não interesse a Academia Mineira de Letras. Afinal, a cultura, como diz a professora Marilena Chauí, é o que torna presentes as coisas ausentes, é o que torna visíveis as coisas invisíveis.
A cultura é o movimento de criação de sentido, é o gesto de captura da experiência do mundo dado e a sua transformação em algo distinto. A cultura instaura formas inéditas de relação com a verdade, para compreendê-la, para interpretá-la, para criticá-la, para transformá-la, para transcendê-la. Ainda com Chauí, a cultura é a ação para dar a ver, para dar a pensar, para dar a refletir, para dar a imaginar, para dar a sentir aquilo que se esconde sob as experiências vividas ou cotidianas. Por meio das obras de arte ou de pensamento, estas coisas se tornam densas, profundas, novas. Agradecendo sempre à mestra da USP, sigo agora com as minhas próprias pernas e arrisco. Cultura é intervenção na realidade, é afirmação, é edificação, é colocar de pé, é honrar os ancestrais e o seu legado, é gestação e parto, é produção de corpo, é materialidade e nitidez. Por tudo isso, é que a cultura se constitui, de modo contundente, numa das expressões mais bem acabadas da soberania nacional. Cultura livre, forte, autônoma e independente fortalece um povo e o seu território. Faz com que esse povo se conheça melhor e se identifique mais rapidamente com as suas raízes, com o seu presente e com seus sonhos. Investir em cultura, pois, não é apenas fomentar um poderoso setor da economia que gera renda e milhares de empregos. Não é apenas responder a um direito constitucional. Não é apenas uma estratégia para educar as novas gerações, como também fazem Antonieta e Léo Cunha. Investir em cultura é também e principalmente afirmar perante o mundo de onde viemos, de que somos constituídos, o que nutre a nossa alma, o que mobiliza a nossa energia e os nossos desejos, o que define as nossas fronteiras, o que dá os nossos contornos, o que faz do Brasil, Brasil. Eu me conheço por meio da obra de Machado, eu me conheço e me reconheço por meio da obra de Alfonso, de Guimarães, de Conceição, de Carolina. Eu me conheço e me reconheço por meio da obra de Érico Veríssimo, de Dionélio Machado, dos contemporâneos, de Ana Martins Marques, de Ana Elisa Ribeiro, de Ricardo Aleixo, de Ana Maria Gonçalves. Eu me reconheço e me conheço também por meio dos cantores do meu povo. Foi assim que surgiu uma das formas mais antigas, sabem os nossos músicos aqui muito bem, de expressar o sentimento humano, por meio dos cantos. Então eu me reconheço nos cantores da minha terra, nos cantores do meu povo. Eu não sei se a Thaísa está aqui, do gabinete do deputado Patrus Ananias. Thaísa, querida, eu então faço agora uma homenagem a um dos mais potentes compositores da música popular brasileira, que é João do Vale, avô de Thaísa. Eu peço um aplauso para João do Vale. Quando a Thaísa me contou que ela era neta de João do Vale, eu simplesmente fiquei mudo. Quem compôs Carcará gerou em mim um efeito potente, permanente e para sempre. Então, nós nos reconhecemos nos cantos e nos cantores do nosso povo, assim como eu me reconheço na arquitetura de Oscar Niemeyer e na arquitetura dos arquitetos mineiros, assim como a gente se reconhece também nos artistas visuais de Minas Gerais, nos bailarinos do corpo, nos atores e nas atrizes do galpão. É com essa brevíssima reflexão que encerro aqui as minhas breves palavras. Eu jamais abusarei da tolerância e da paciência dos amigos. Eu encerro essas reflexões na esperança de que elas sejam interessantes e úteis
a outras reflexões, ao debate, à troca de ideias, ao intercâmbio de opiniões, para animar as conversas que teremos com os amigos, seja em casa, seja, no caso de BH, em bares, nas esquinas, no Mercado Central, na Praça da Liberdade, nos botecos ou nas livrarias da nossa cidade. Na livraria Quixote, na livraria da Rua, na livraria Scriptum, na livraria Genipapo. A gente adora, não é isso, Celso Adolfo? Bater papo nas livrarias de BH. Eu, antes de dizer o meu boa noite, eu quero dizer que, vendo esta assembleia de amigos aqui, o meu coração ficou muito aquecido, sobretudo porque eu pude ver um filme aqui da minha vida. Desde os meus anos de formação no Colégio Loyola, com a querida Lívia Ornelas, que está ali, passando pela Faculdade de Direito, onde estudei com meu querido colega José Mendes Honório, que aqui está, passando pela PUC Minas, onde fui aluno de Ivete, de Nazaré, colega de Wellington, passando pela Fiat, aqui está Roberto Baraldi, com Célia, né? Passando pela Fundação Torino, aqui já citada, com Flávia, com Lourdinha, passando também, finalmente, pelos meus amados colegas das instituições culturais de Belo Horizonte, os acadêmicos da AML aqui já citados, os amigos das outras instituições culturais e meus dois mentores preferidos na vida profissional e na imprensa de Belo Horizonte, Nereide Beirão e Lauro Diniz. Olha, passou um filme aqui em 15 minutos na minha mente, mas, sobretudo, no meu coração e nas minhas vísceras, nos meus músculos, nos meus ossos, o meu sangue se aqueceu por conta do afeto que eu nutro por cada uma dessas pessoas que saíram de sua casa, enfrentaram, do seu trabalho, enfrentaram trânsito e dificuldade para formarem conosco hoje esta assembleia espiritual em favor daquilo que nos une. A educação, a cultura, a história, a memória, a ciência de Paulo Beirão, nosso colega acadêmico e grande cientista, a democracia, a literatura, as letras e as artes. É por isso que nós estamos juntos aqui, para afirmar esses valores que dão sentido à nossa experiência de vida. Muito obrigado, e nós continuaremos festejando este encontro daqui a pouquinho, como merecemos todos nós, humanos mortais. Muito obrigado.